A nossa jornada agora será sobre o diagrama de dispersão. Essa é mais uma ferramenta utilizada pelas empresas, na verdade, uma ferramenta não tão popular quanto as outras, mas de uma importância enorme. Vocês vão ver aqui como aplicar esse diagrama de dispersão e vão ver por que ela, na verdade, é bem importante. Então, esse diagrama, na verdade, são gráficos que vão permitir a identificação entre a causa e o efeito para avaliar o relacionamento entre essas duas variáveis. É como se nós quiséssemos saber se realmente aquela causa que nós identificamos tem a ver com o nosso problema. E aí você consegue fazer esse diagrama de dispersão, tu vai ter uma certeza se sim ou se não ela tem ou não a ver, tem ou não relação com aquele teu problema que foi identificado na tua empresa. E aí é aconselhável que ela seja uma etapa seguinte do diagrama de causa e efeito, porque você no diagrama de causa e efeito você identificou diversas causas para o teu problema, diversas potenciais causas para o teu problema, e agora tu pode aplicar um diagrama de dispersão para saber se essa causa tem realmente a ver com aquele problema, uma relação entre essas duas variáveis. Vê esse exemplo aqui e aí você vai ter uma ideia melhor do que nós estamos falando. Olha, a disciplina de literatura ela é lecionada no primeiro horário da turma da manhã e também no primeiro horário da turma da tarde pela mesma professora. Então, a mesma professora, mesmo conteúdo, mesma disciplina. Na parte da tarde, os alunos prestam menos atenção e alguns até dormem na sala. Existe a possibilidade de que o horário da aula venha influenciar na atenção dos alunos em sala. Então é isso que a escola está preocupada. Os alunos da tarde têm menor rendimento do que nos alunos da manhã. Mas será se o horário tem realmente a ver com isso? Então imagine que a escola aplicou um diagrama de dispersão e veja um resultado seria mais ou menos esse. Nesse resultado, nós podemos entender pelo diagrama de dispersão, perceba que são vários pontos e nós temos pontos numa parte de cima de uma curva imaginária, que seria uma linha de tendência, e nós temos pontos também na parte de baixo. Então, uma variável é os pontos na parte de cima e a outra variável são os pontos na parte de baixo. Então, dando uma resumida geral no gráfico de dispersão, quanto mais próximos esses pontos, tanto da variável 1 quanto da variável 2, estiverem próximos da linha de tendência, mais uma tem relação com a outra. Então, quanto mais próximos eles estiverem, mais realmente o fato dos alunos terem aula no período da tarde e prestam menos atenção, exatamente por ser essa ideia de turno. Então, se eles estivessem totalmente afastados, então não teria relação com a outra. Mais ou menos isso que você possa entender. Então, são sempre duas variáveis dentro do diagrama de dispersão. A primeira delas é a variável raiz, é aquela variável que vai influenciar as outras variáveis. E a outra seria a variável consequência, que vai ser aquela variável que vai sofrer sempre uma influência da causa raiz. Então, sempre que variar os dados da raiz, a variável consequência também vai ser modificada. Então, essa é a ideia geral do diagrama de dispersão. Então, poderíamos concluir que essas conclusões que nós tivemos nesse exemplo da sala de aula, do horário das aulas, então as conclusões que poderiam ser comprovadas por meio do diagrama de dispersão nos exemplos anteriores apresentados são que, se variar o horário da aula, então também vai variar a atenção dos alunos. E aí vai existir um momento crítico no primeiro horário do turno da tarde, não sei, os alunos estão cansados, acabaram de almoçar, existe alguma situação que aí já são subcausas que nós podemos entender. Pelo gráfico de dispersão que nós analisamos aqui, então sempre que variar o horário das aulas, vai variar também a atenção dos alunos. O gráfico de dispersão prova exatamente isso, que uma variável tem relação muito intrínseca com a outra. Temos aqui alguns modelos de um diagrama de dispersão para que você possa entender e ver melhor. Por exemplo, imagine em cada gráfico desse aqui uma linha de tendência, tá? Para ficar mais fácil a sua visualização, imagina sempre essa linha de tendência. Quando nós fazemos esse gráfico no Excel, você tem a opção de inserir ou não essa linha de tendência, mas ela aqui, vamos imaginar que existe uma linha de tendência. Neste caso aqui, a correlação seria fraca, porque existem muitos pontos que estariam distantes dessa linha, então seria fraca. Já nesse segundo caso, a correlação é bastante forte, porque imaginando uma linha aqui, tendo uma ideia de uma linha de tendência aqui, os pontos estão bem concentrados próximo dessa linha, então a correlação forte. E temos também uma correlação perfeita, que é quase que impossível, eu, em todos esses anos de prática,
eu basicamente posso dizer que nunca vi uma correlação tão perfeita assim, mas pode acontecer de todas elas em cima da linha de tendência. Então, mais ou menos o mesmo exemplo aqui, essa sim é perfeita, então você vê mais ou menos forte, se nós fôssemos fazer um círculo aqui dentro dessas linhas, mais ou menos forte, aqui fraca e aqui praticamente inexistente. Então fica uma perguntinha básica para você: que tipo de correlação há neste diagrama? Você olhando para esse diagrama, o que você acha? Existe uma correlação forte, uma correlação fraca ou uma correlação inexistente? Então já podemos adiantar, vimos inclusive já este gráfico aí, que ele tem uma correlação forte, né? Eles estão bem próximos da nossa linha de tendência. E se eu te colocasse mais esse aqui, você acha que isso é uma correlação forte, fraca ou correlação inexistente? Então vamos imaginar sempre a linha de tendência aqui. Então nós podemos perceber que acho que ela é um pouco fraca, né? Assim também como esse outro aqui, ou inexistente ou fraca, e aí você vai ver com dados mais precisos dentro da tua organização. Temos alguns passos para nós elaborarmos esse diagrama de dispersão. Ele é bem simples de ser elaborado, se você seguir esses passos aqui, principalmente no Microsoft Excel, onde ele já tem a opção de inserir gráfico de dispersão, basta você colocar os dados e ele vai gerar para você. Então vamos elaborar aqui um diagrama de dispersão. Vamos tomar esse exemplo que em dias quentes são vendidos mais sorvetes. Existe uma possibilidade de que a temperatura influencie os hábitos de compra dos estudantes dentro da cantina. Podemos até imaginar, claro, dias quentes, então o pessoal compra mais sorvete. Mas numa empresa nós precisamos provar isso aí, ou seja, cientificamente, ou seja, através dessas ferramentas de qualidade, e esse vai ser exatamente o nosso ponto. Então, primeira coisa, determinar com quais dados você vai fazer o estudo. Em nosso caso aqui, nós vamos ter a variável raiz, que será a temperatura diária. Precisamos coletar esses dados de todos os dias, e aí para você coletar os dados, para você fazer uma comparação mais precisa, dependendo do processo que seja efetuado dentro da tua organização, tu pode coletar esses dados durante um mês ou durante uma semana, enfim, fica à vontade. Então, no nosso caso aqui, a variável raiz será a temperatura. Nós vamos tentar provar ou tentar entender se cada vez que a temperatura varia, se realmente a venda de sorvetes ela vai aumentar ou vai diminuir, que será a nossa variável consequência, que será essa venda diária de sorvetes em quilos. O segundo passo vai ser descrever a justificativa para o estudo da dispersão. Né? Vamos verificar se existe correlação entre o aumento da temperatura e o consumo do sorvete, com o objetivo de fazer uma previsão de estoque para aquela sorveteria. Geralmente, quando você vai fazer isso dentro da empresa, é preciso que você justifique por que você realmente está fazendo esse diagrama de dispersão, qual que é o real objetivo dele, o que ele vai trazer de benefícios para nós. Em nosso caso aqui, são duas variáveis que nós temos. Quanto mais alta a temperatura, o que nós estamos querendo comprovar, mais aumenta-se a venda de sorvetes. É isso que nós queremos entender. Terceiro passo vai ser você registrar todos os dados, analisar os dados. Aqui nós estamos analisando os dados dia a dia, né, desde o dia 1 até o dia 30, e a partir desse momento nós vamos conseguir de fato compreender e saber se realmente existe uma correlação entre os dias. Então, por exemplo, no dia 1 a temperatura eram 26 graus, foram vendidos 10 unidades de sorvetes. No dia 2 a temperatura era 27 graus, foram vendidos 12 sorvetes. E assim sucessivamente conseguimos coletar todos esses dados na sorveteria e vamos ver qual que seria o nosso resultado do diagrama de dispersão. Para você fazer no Microsoft Excel também é bem simples, basta você selecionar os dados e lá inserir no diagrama de dispersão e ele já vai te dar um resultado parecido com esse aqui. Então, baseado nesse dado aqui, você precisa fazer a análise e dizer, será se realmente tem a ver, será se realmente tem relação a nossa quantidade de sorvetes com a temperatura. Por esse gráfico, nós já entendemos que sim, né? Temos aqui a linha de tendência, já entendemos que sim, tem a ver, quanto mais alta a temperatura, mais a venda de sorvetes ela acontece. Então, todos eles próximos da linha, com exceção de alguns, né? Existem alguns pontos isolados, o que nós chamamos de fato pontos isolados, você às vezes até que ignora, né? Existem uns pontos que ficaram um pouco fora, mas como são casos realmente isolados, nós não podemos ver com a maioria. Do contrário, se todos esses pontos ficassem realmente distantes, aí não teria relação de uma variável com a outra. Então, basicamente é isso. Nós vamos mostrar para você agora como que você pode fazer isso de uma forma bem simples no Microsoft Excel. Muito bem, estamos então aqui no nosso diagrama de dispersão dentro do Microsoft Excel para tentar mostrar como que funciona
e como que é simples você fazer no Excel. Então aqui eu já adiantei, já digitei alguns dados, aqueles mesmos dados que nós estávamos analisando da venda de sorvete. Basicamente você pode selecionar as duas colunas, né, as duas colunas em que você quer fazer o gráfico de dispersão, você quer comparar uma com a outra. Simples assim, selecionou, você pode vir inserir e você já pode perceber que já existe um gráfico de dispersão disponível no próprio Microsoft Excel. Então simplesmente você escolhe, ele já te gera esse gráfico de dispersão. E aí você diz, Max, mas onde que está aquela nossa linha de tendência? Né? E simplesmente você clica, pode dar um clique aí em cima da nossa linha de tendência. E aqui você pode adicionar rótulo de dados, se você quiser que os valores fiquem aí em cada pontinho lá da dispersão. E aqui você seleciona a tua linha de tendência, automaticamente ela vai te mostrar, vai perguntar se você quer uma linha linear, se você quer uma linha exponencial. No nosso caso aqui, a linear cai muito bem para que nós possamos analisar. E aqui você tem então o teu diagrama de dispersão. Você vai perceber que eles estão próximos, quanto mais próximos da linha, mas uma coisa tem a ver com a outra, ok? Então espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham entendido como aplicar um diagrama de dispersão enquanto ferramenta de qualidade.